tarde para todos vocês. Eu sou a Débora Meneghetti, estamos começando mais um Tech Show. O entrevistado de hoje é nosso querido professor, um profissional aí com muita experiência, muita bagagem para compartilhar com a gente. E muito obrigada, professor, por aceitar nosso convite, estar participando. E seja bem-vindo, professor Khalili. Uma salva de palmas, professor Khalili. Professor, a gente queria começar aí pedindo para você compartilhar um pouquinho da sua história, da sua carreira com a gente, desde quando você começou. E começa contando o que te influenciou a entrar nessa área de tecnologia, né? Como que você descobriu o seu interesse e desde o início, né? E aí, ao decorrer da sua carreira, como que você foi evoluindo até chegar onde você chegou hoje. A gente sabe que você, além de professor, tem uma empresa de consultoria, né, de tecnologia. Então, conta pra gente um pouquinho primeiro aí, o que te inspirou a entrar nessa área, como começou a sua carreira? Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, tá? Um prazer, assim, imenso, absurdo, de verdade, muito obrigado, tá? E vai descido até com o convite. Bom, vamos lá. A minha carreira ela é um pouquinho muito diferente de todos os profissionais de TI que você vai encontrar por aí, tá? Então vamos. Eu entrei na faculdade muito cedo, eu entrei na faculdade com 16 anos, tá? Tinha acabado de completar 16 anos quando eu entrei, e era tudo novo para mim. Meu pai tinha escritórios de engenharia civil, meus irmãos engenheiros civis, e eu fui fazer faculdade de engenharia civil, tá? Me meti numa faculdade de engenharia civil, a qual, só um parênteses, não me arrependo nem um segundo, porque me deu um embasamento, me deu um raciocínio lógico, me deu a prática de resolver problemas, habilidade para resolução de problemas muito apurada, tá? É uma coisa que eu levanto as duas mãos para o céu, graças a Deus. Mas eu entrei super cedo. Quando eu cheguei no terceiro ano, que seria a época normal, vamos chamar assim, de você ingressar numa faculdade, eu descobri que eu não gostava de engenharia civil. E os meus dois irmãos tinham saído já do escritório e aberto um restaurante. Meu pai fechou o escritório, ou seja, eu estava na roça, né? Eu estava sem o escritório do meu pai, sem a referência em casa, numa faculdade super difícil, complexa como engenharia civil, e eu botei na cabeça que eu ia me formar, de qualquer jeito. Tá, me matei de estudar, putz, eu não voltava para casa, assim, eu ficava na casa de amigos estudando feito louco, a gente tinha grupos de estudo, etc. E aí eu comecei eu ganhei, na época, uma calculadora, tá? Era uma calculadora, uma Casio, tá? PB1000, e era uma calculadora programável, né? E desde o primeiro ano eu já tinha brincado em algumas calculadoras programáveis, achava super legal aquilo lá, tal. E o fato de você automatizar processos era uma coisa que me chamava muita atenção, era uma coisa que dava um prazer muito grande de você apertar um botão e ver o que todo mundo fazia na mão ser feito automaticamente, né? Dá um poderzinho, né? Aquele negócio legal. Aí, o que aconteceu? Quando eu estava chegando perto do último ano, aquele monte de matérias, aquele monte de DPs, porque eu estava fazendo o que eu não gostava, então, por mais vontade que você tenha, você sempre fica, né, o esforço é dobrado, né? Eu comecei a programar na calculadora, tentando. Como é que foi a maneira que eu achei de estudar e gostar das matérias? Eu comecei a tentar automatizar todos os processos de todas as matérias de engenharia que eu tinha. Então, eu tinha a estabilidade das construções. E, por exemplo, enquanto todo mundo tentava entender os conceitos da estabilidade, materiais utilizados, forças aplicadas, etc., eu tentava achar os padrões. Eu tentava achar quais eram os padrões aplicados e como é que eu podia aplicar aquilo de uma maneira que eu conseguisse resolver não o problema que estava sendo proposto, mas qualquer problema. E sem saber que isso é a veia do programador, que é a veia da tecnologia. Eu não tinha nem ideia por quê. Eu só gostava. Ponto. E aí eu comecei a pegar todas. Então, tinha linha de influência. Aquele monte de cálculos para cálculo de linha de influência. Eu queria apertar um botão e a linha de influência desenhar na calculadora. Todo mundo fazendo tesoura, um monte de cálculos de força, tal, etc. Não, eu queria bolar uma maneira de entrar com os dados das forças na calculadora para sair desenhada a treliça e todos os dados calculados dentro de uma matriz. E assim,
foi uma coisa muito engraçada, porque foi ficando fácil o resto da faculdade para mim. Porque enquanto, em detalhe, né, não tinha isso que a gente tem hoje. Você não tinha esse acesso à informática, à tecnologia. Um computador custava US$ 4.000. Um computador de mesa, assim, você compra em casa hoje por R$ 1.000, R$ 800 às vezes. O mais simples era US$ 4.000 na época. Nossa. Então não era toda a casa que tinha um computador. E essa calculadora era um mini computador, né? Era programação em BASIC na época, tal, né? E aí eu pegava todo esse processo e trazia para dentro da calculadora. E aí eu comecei, me formei, certo? Até foi super engraçado, tinha uma matéria, só dando um parênteses, tinha uma matéria que eu tinha tomado pau 2 anos, e sabe aquele negócio que não entrava? E foi quando eu comecei esse processo, a última prova eu fiz em 10 minutos. E o professor olhou para mim e fez assim: poxa, vai tomar pau de novo, Carilho? Eu falei: não, eu tirei 10 e saí da prova. E realmente eu tirei 10. Por quê? Porque eu apliquei só os conceitos na prova. A parte mecânica, que é aquela parte que todo mundo erra, né, eu deixei o computador fazer. O que seria o certo, né? Se você for analisar. E é para isso que a gente trabalha na área de TI. A gente trabalha na área de tecnologia exatamente com o intuito que o trabalho mecânico, aquele trabalho que não usa o teu cérebro, ou repetitivo, possa ser feito pela máquina. E que você fique exclusivamente preocupado em pensar, em usar o seu discernimento, em usar o seu pensamento lógico, o seu raciocínio lógico, o seu bom senso. E eu já aplicava isso lá atrás sem saber. E eu sempre tive muita facilidade, desde essa época, né, claro, nesse lance de fluxo de informação, de entender do que se pega, como se transforma e o que se entrega. E isso é aplicado em qualquer área. Tá? E eu estou falando isso um cara de 18 para 19 anos, no terceiro ano de faculdade. Né? Então, quer dizer, eu estava assim, eu sabia legal, mas eu não sabia nada, porque era um moleque, né? Assim, tipo, uma criança, vai. E aí foi. Só que aí eu ainda não tinha certeza do que eu queria, porque olha que engraçado. Eu estava colocando a informática na faculdade, na tecnologia, a meu favor, mas eu ainda não sabia que eu gostava. Quer dizer, eu gostava sem saber, aquele negócio do o cego de amor sem saber que você ama, uma coisa assim meio louca. Aí eu comecei a fazer desenho publicitário, ilustração. Enquanto eu fazia engenharia e esses programas, eu comecei a cursar. Na época, a Pan-Americana tinha status de curso superior. Eu comecei a fazer desenho publicitário, ilustração, fui para aerografia, trabalhei em um curso de aerografia avançada para tentar aprender. Ou seja, eu fui fazendo um monte de coisa para tentar me achar. E, como eu falei, comecei a fazer vários cursos, tal, tentando, né, experimentando bastante, muitas áreas, e só reforçando que foram áreas que acabaram se juntando lá na frente. Isso é que foi mais engraçado, eu não tinha nem ideia. Bom, me formei, tá? Fui chamado para dar aula. Pra você ter uma ideia, eu fui monitor de desenho técnico na faculdade. Tudo a ver, né? Uma coisa meio... Tô vendo. Bem Aí, pulverizado. não, e isso continuou depois, que a minha pós-graduação foi em administração financeira, depois lá na frente, tá? Foi assim. Isso que é um profissional completo, né? Não, na verdade, Débora, eu sempre, inclusive eu falo para os meus alunos, eu dou esse conselho para os meus alunos, tá? E é uma frase que já está com a minha alcunha, já está com a assinatura aí, que todo conhecimento é válido e é útil, nem que seja no boteco para você não passar de desentendido. Então, tudo que você aprende na vida vai servir para alguma coisa em algum momento, tá? Então, eu sempre, assim, eu tenho um defeito muito grave. Eu não paro nada na metade. Se é para fazer bem alguma coisa, eu vou fazer bem feito. Eu vou entrar de cabeça, tá? Eu posso errar e vou errar muito, tá? Mas eu não entro para fazer tipo um serviço meia boca. Vai ser pelo menos para mim o melhor. Pode não ser o melhor para quem está recebendo, mas para mim vai ser o melhor que eu posso. Tá, então é um defeito, é uma coisa que eu tenho assim de eu começo um negócio, todos os cursos, tudo que eu fiz sempre foi até o fim, tanto que eu sou engenheiro civil, eu sou formado,
tá? E aí, eu me formei em março e em abril me chamaram para dar aula no Mackenzie, menos de um mês depois. Nossa. Ligaram lá em casa, foi engraçado, eu me formei, eu nunca me esqueço, estava deitado no sofá sem fazer nada, né? Tipo aquele negócio, acabei a faculdade e vou tirar um semestre sabático, pelo menos, né? Quer dizer, aquele negócio de o adolescente, né? Aí tocou o telefone, eu tinha acabado de colar grau, né? Tocou o telefone e era um professor, que era coordenador lá do Mackenzie, que eu falo que é meu pai, meu padrinho no Mackenzie até hoje. Né? Aí ele fez, Kalili, tudo bom? É o professor Orlando. Eu fiz assim, ô professor, como é que você está? Olha, o que você está fazendo? Eu falei, me recuperando do desgaste da faculdade. Aí ele falou, como está o seu Pascal? Eu falei, muito fraco, realmente eu não sei a matéria, né? Não peguei muito bem. Idosos, perfeito, tá bom, você vai comprar o livro tal, daqui a 10 dias você começa a dar aula no Mackenzie. Eu falei, você tá brincando com a minha cara? Ele falou, não, você vai vir aqui e vai fazer um teste. Eu quero você. Então, tudo bem, comprei o livro, comi o livro e tal, e entrei numa turma que tinha brigado com todos os professores, uma situação de animosidade total, e saiu legal, o pessoal gostou, o pessoal curtiu, brincou. É meu jeito que vocês já conhecem, né, na aula. E até porque você era novo ainda, então eu falava a linguagem deles, né? Na verdade, não é que eu era novo ainda, eu era mais novo que metade da sala. Porque eu tinha entrado com 2 anos, 2 anos antes. Então, teoricamente, eles estavam um ano na minha frente. Foi uma coisa meio louca, né? E bom, isso daí faz 30 anos só, tá? Tranquilo. E aí, eu comecei, como eu já entrei para dar aula de computação, uma coisa que eu achava que eu não dominava, uma coisa meio louca. E aí eu comecei a estudar, e eu comecei a ver a beleza da coisa. E eu comecei a primeira linguagem, segunda linguagem, mas era uma coisa engraçada, que eu tinha a lógica muito apurada, tá? Eu tinha o processo bem definido, mas eu não tinha muita paciência para as linguagens. Mas eu usava as linguagens direitinho, fazia programação e tal, e comecei a me achar como especialista no fluxo da informação, entendendo o fluxo da informação. Né? E aí eu comecei a ficar, tipo, me aprimorar e fazer aquele negócio. Eu sempre fui autodidata. Então era um negócio assim: eu quero aprender a linguagem tal. Eu ia lá, comprava o livro, dormia com o livro e aprendia. E você começou a dar aula sem dominar o que você estava ensinando. Você foi aprendendo enquanto estava ensinando, foi isso? Mais ou menos isso. Sensacional, autodidata mesmo. Não, e era assim. Teve uma ocorrida alguns anos mais tarde, muito engraçado. Tá, que eu cheguei numa empresa, eu falei, eu vou fazer um sistema assim, assim e tal, não sei o quê, né? Vocês estão precisando, eu falei, vocês estão precisando de um sistema assim. O cara falou, mas tudo bem, mas então a gente quer que você desenvolva esse sistema porque você tem todo o fluxo na cabeça. Aí eu parei, eu poderia perfeitamente falar, não, eu não desenvolvo, né? Porque qual é a linguagem? Na época, a linguagem PHP. Eu parei, eu fiz, tá bom, só que é o seguinte, eu vou demorar um pouquinho mais, tá? Vai levar mais ou menos 60 dias para desenvolver, tudo bem? Ele não tem problema nenhum. Eu saí de lá, minha esposa ia viajar com a minha filha, eu deixei as duas no aeroporto, passei na FENAC na época, eu lembro, comprei uns 3 livros, vim para casa e mergulhei nos livros. Em 45 dias o sistema estava pronto. Nossa. Então, é uma coisa meio é meu jeito de ser. E aí, é engraçado que eu falei que tudo vai se juntando, né? Porque, como eu falei, nenhum conhecimento é inútil, nenhum conhecimento é jogado fora. Por quê? Eu, como programa, quer dizer, eu tive que me virar a ser programador, mas depois começou a entrar a parte de web, a parte gráfica, aquela parte visual, as pessoas são mais visuais, as pessoas elas entendem muito. O YouTube ultrapassou o Google em busca. E aí eu tive que começar a usar o meu conhecimento de desenho publicitário, toda aquela bagagem que um dia eu tive como alternativa para ver se eu me achava, tá? Dentro da área da programação. Eu tive que usar a lógica toda que eu ganhei na engenharia, o raciocínio lógico, o pensamento crítico, a habilidade de resolução de problemas dentro da computação. E isso me deu uma vantagem de mercado maravilhosa, porque eu fazia tudo aquilo que um profissional que fazia um negócio não gostava do outro negócio. E eu tinha todas as áreas
para me servir, porque eu comecei a brincar em tudo, né? Então, me ajudou pra caramba. Aí eu entrei de cabeça, né? Aí eu virei cara de TI mesmo, né? Virei garoto de programa com tudo, né? Tá? Programei, aí eu comecei a fazer front-end, back-end, banco de dados, e até hoje tem um negócio novo, eu vou fazer o cursinho, eu vou tentar entender, eu vou tentar pesquisar para ver como é que funciona, nem que seja para bater um papo no boteco, que nem eu falo. Então eu vou saber, se você me falar, tem uma linguagem chamada XY, agora tem a R, que o pessoal de administração está usando para você trabalhar com Big Data e consolidação de dados, estudo de estatísticas. Tá? Me falaram de R da primeira vez, eu não sei R, eu não mexo com R, eu não programo em R, mas eu fui pesquisar o que era, qual é que era a plataforma e o que eu tinha que fazer para começar a brincar. Então, se você falar de R comigo, pelo menos, eu sei falar alguma coisa e não fico, já é alguma coisa. Muito legal, obrigada por compartilhar aí essa história com a gente. E assim, para quem está começando agora na área de tecnologia, ou está pensando em migrar para essa área, ou iniciar nessa área, o que você julga ser assim, primordial para quem quer entrar nessa área? Assim? Tá. O que eu vou falar agora é meio estranho, mas é uma coisa que vocês, quem já teve aula comigo, já me ouviu falar isso diversas vezes. O profissional de TI atual, tá? Ele mudou um pouquinho o chip. Se você pegar o profissional de TI de alguns anos atrás, vamos pegar 10 anos atrás, não muito tempo, ele tinha uma cabeça de quem a coisa tem que funcionar e ponto, eu tenho que fazer funcionar, então eu vou fazer do meu jeito, porque eu sei como a coisa funciona. Então, primeira coisa, o primeiro treinamento que você tem que fazer, a primeira conscientização que você tem que ter, você precisa aprender a ouvir o teu cliente. Você precisa ter ferramentas para conhecer para quem você vai desenvolver, para quem você vai trabalhar, quem vai usar o teu produto. Em qualquer área, na verdade, isso aí, tá? Mas no TI, essa transição foi mais dolorosa. Ela foi um pouquinho mais... Ela teve... A pena foi muito maior. Porque o cara de TI, até aquele negócio que eu contei lá no começo, né? Aquela sensação meio de Deus, eu faço acontecer, eu faço funcionar, eu conserto, eu crio soluções, eu facilito a vida das pessoas, mas você tem que ouvir se a pessoa quer que a vida dela seja facilitada e como. E isso é um aprendizado gigantesco para o cara de TI. Felizmente, hoje, o profissional que está entrando, o garoto, o profissional que está entrando na área de TI, ele já está com a cabeça um pouquinho mudada. Ele tem que ter na cabeça que não adianta só funcionar, tem que ser bonito, tem que ser útil, usável e resolver problemas do usuário reais, não os que ele acha que o usuário tem, mas os que o usuário realmente tem. Nós temos um termo hoje muito comum, ainda mais na área de gestão, principalmente até, que é você sentir as dores do usuário. Os gráficos que você tem, tanto não só no design thinking, mas naquela parte de desenvolvimento de produtos de valor, né? Você valorar o produto que você está entregando, os conceitos de MVP, etc. Tá? Você tem aquele gráfico da bolinha, que você tem as dores e você tem os remédios para essas dores. Então, você tem que aprender a fazer esse casamento. Então, é muito mais você entender o processo do que entender a linguagem. A linguagem, você vai numa Udemy, você vai numa Lura, você aprende. A lógica de programação, você desenvolve, porque lógica é uma coisa que você não aprende, é uma coisa que você desperta. Todo mundo nasce com lógica. Se você não tivesse lógica, você não conseguia nem escovar os dentes de manhã, porque o teu subconsciente sabe que você tem que abrir a torneira antes de enxaguar a escova. Então, você tem lógica. Todo mundo tem raciocínio lógico. Mas ela tem que ser despertada, treinada e aprimorada. Linguagem, você aprende. Mas essa consciência e essa amarração, certo? Essa empatia, essa preocupação, essa habilidade de construção de soluções, isso é o principal fator e que nem todo mundo dá a devida importância. O cara que não dá importância para isso vai ser um apertador de botão o resto da vida. Ele não vai chegar a lugar nenhum. Ele pode ser um ótimo programador, mas ele vai bater a cabeça no teto 10 vezes por dia.
Perfeito. Eu ia até falar aí de dar um conselho para quem está começando, mas acho que já colocou aí, né, nesse contexto todo, acho que já foi uma boa dica. Vamos falar um pouquinho agora dos desafios aí. Qual que são os desafios do profissional da área de tecnologia num momento como esse agora de pandemia? Só complementando uma coisa, só para me deixar, porque eu acho que é super importante. Claro. Tá? Nessa trajetória toda, eu descobri uma paixão, tá, nova, que se chama UX, que eu acho que todo profissional deveria dar uma olhadinha, dar uma passeadinha para ver o que é. Tá? Chama-se, o UX é User Experience, que é experiência do usuário. É exatamente a ciência que trata dessa empatia e desse conhecimento do outro lado. Tá? Fica uma dica até importante, quem estiver começando agora, quem estiver indo para essa área, ou qualquer área, principalmente quando vai lidar com público ou vai lidar com clientes, ou seja, todas as áreas, né? Tá? É sempre importante dar uma passeadinha nesse conceito, tá? Que é muito legal. Muito Desculpa, muito boa dica mesmo. Não, imagina, fica à vontade. Tá? E justamente para ajudar a gente. Então, agora nesse momento de pandemia, assim, que você vê que é o maior desafio assim para os profissionais da área? Eu acho que a gente tem duas vertentes aí. Tem a parte de desafios, mas a gente tem também parte de oportunidades, que a gente viu que muita coisa também na área de tecnologia que estava andando mais lento, acabou que acelerou muito, né? Então, acho que também criou oportunidades. Então, vamos falar um pouquinho, assim, dos desafios no momento de pandemia, que você vê, que você enxerga que tanto de desafio quanto de oportunidades. Para a área da tecnologia, essa quarentena, essa reclusão, tá? Sabendo trabalhar de uma maneira adequada, tá? Claro, é que a gente falar que a pandemia foi boa é uma coisa meio até desumana. Não dá para falar jamais isso, né? Porque nós estamos falando de vidas, nós estamos falando de situações assim absurdas, né? Mas hoje nós estamos vivendo um caos, infelizmente. É um caos que acabou beneficiando em algumas situações e até para algumas áreas aí, a gente sabe que acabou beneficiando, né? Então, na área da tecnologia, a área da tecnologia, ela tem uma vantagem que antes já era uma vantagem, mas se escancarou agora, tá? Que é a ausência das fronteiras. Então, a área da tecnologia, hoje você consegue atender mercados, não só o mercado brasileiro, ou o mercado ou da tua cidade, ou do teu estado, você consegue hoje, tá? Você tem várias ferramentas online que você consegue pegar trabalhos do mundo inteiro. Tá? Então, por exemplo, você tem uma famosa que é a... Ai, meu Deus, vai fugir. Eu vou lembrar, até o final eu vou lembrar, eu passo. Tá? Então, tem uma ferramenta que você entra lá, você se cadastra e você tem um monte de projetos do mundo inteiro. Estados Unidos, Austrália, Alemanha, Inglaterra, Itália, etc. Tá? Que as empresas colocam nessa plataforma. E aí, você consegue entrar lá, se cadastrar e se candidatar a pegar um desses projetos. Tá? Ou seja, você consegue prestar serviço hoje para qualquer lugar, para qualquer pessoa, para qualquer empresa. Tá? Isso era muito difícil até um tempo atrás. Você até tinha já essa possibilidade, mas agora isso está escancarado. Tá? Hoje, você vai lá, você pega, eu estou fazendo um projeto para uma empresa na Austrália, e vocês trocam contato, você tem hoje o WhatsApp, você tem eu presto serviço para uma empresa no Canadá e uma na Alemanha. E o Slack, hoje, para essa empresa no Canadá, o Slack é a nossa ferramenta. Então, eles deixam as mensagens no Slack, a gente troca, de vez em quando faz uma vídeo por Meeting, Zoom, qual que seja a ferramenta. Ou seja, você hoje está com... Você só sai de casa hoje se for para ir no shopping ou para dar uma passeada, tal, e hoje não dá. Porque todo o teu ambiente de trabalho está aqui na sua mão, você não precisa de nada. Você não corre o risco de faltar papel ou faltar algum insumo, alguma coisa no teu trabalho que você tenha que parar, a não ser internet e luz, claro. Né? Mas hoje você tem, sempre você teve, né, na verdade, todas as ferramentas na mão. Só que você tinha aquela cabeça, como a circulação
era normal, tá? Ficava na cabeça do profissional o tipo, eu tenho que ir visitar o meu cliente. Tá? Não, você não precisa visitar o seu cliente, você precisa estar em contato com o seu cliente, trabalhar a sua conversa, a sua fala, o seu processo de captação de dados, levantamento de requisitos muito bem. Ou seja, esse lado da comunicação, ele é imprescindível, ele é essencial para que você consiga trabalhar em casa bem. Tá? Então, se você tiver esse lado bem trabalhado, o lado tecnológico de desenvolvimento, o lado da entrega, o lado do treinamento, o lado da capacitação, de implementação, etc., não tem porquê. O profissional de TI, ele nasceu para ser ermitão. Ele não precisa da rua. Tá? Ele só precisa da janela para tomar um solzinho, para não morrer, né? Tipo, para ficar com, pelo menos coloradinho, sabe? Então, o cara de TI, ele consegue trabalhar em casa, tanto que todo mundo fala, o meu trabalho home office, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Você não vai ouvir gente de TI reclamando, porque eu, pelo menos, faço isso há 30 anos. Tá? Então, é hora de aproveitar exatamente esse network que se abriu, tipo, se escancarou, as empresas que se tocando, que elas precisam cada vez mais de ferramentas online, de mais ferramentas colaborativas, de mais ferramentas que possam ser acessadas de qualquer lugar, certo? E a tecnologia hoje, nós estamos com a quarta revolução industrial, né? Com as tecnologias emergentes, com inteligência artificial, IoT, o 5G que vai permitir, vai permitir a parte de dados online, relatórios online, os dados on demand, tudo isso que a gente tinha nos tempos de Minority Report, daqueles filmes de Isaac Asimov, de Philip Dick, nos anos 60, hoje tudo é real. E o cara de TI, ele já tem ele já é familiarizado com isso, tá? Mas ele é medroso. Ele tem esse medo, ele tem esse será que eu vou dar conta? É se jogar, é ter muita perseverança, muita resiliência, que é muito importante. Mas o mercado está aí, o mercado está bom. Trabalho, falta emprego, mas não falta trabalho. Muito legal. Falando dessa parte assim de visita a cliente, né? Não só na área de tecnologia, mas o quanto que a tecnologia é importante. Até eu trabalho com agronegócio e a gente fazia muita visita ao produtor, a gente tinha que ir lá realmente para acompanhar, né? Como que era tanto a parte, como que era feita a parte administração da empresa dele, como que era lá mesmo na lavoura, né? Como que era a região, então acompanhar mesmo a lavoura dele de perto, para a gente analisar risco, né, de quebra de safra, alguma coisa nesse sentido. E hoje, aí, com a pandemia, a gente viu que já existia, mas o quanto que aumentou e se investiu muito mais na tecnologia, que hoje a gente não precisa, por exemplo, ficar tendo que ir a campo, porque existem lá as empresas de tecnologias que fazem monitoramento da lavoura, que elas jogam o CAR lá e elas fazem tudo por satélite, um monitoramento que a gente antes ficava se preocupando em ir pessoalmente, por exemplo, né, para olhar, ou que tinha que alguém lá fazer uma avaliação presencialmente. Hoje é tudo feito por satélite, tudo tecnológico, não precisa estar ninguém indo lá. Então a gente vê o quanto que a pandemia e quanto a tecnologia foi importante e facilitou muita coisa, né? A gente vê na questão de cartório também. Antes, para você conseguir fazer um registro, eram partes, né? Tinha que pegar a assinatura manual de todo mundo, hoje é tudo digital. Agilizou muito os processos de registro e de qualquer tipo de documentação, então realmente... Mas você vê que muitos desses processos, eles já são, eles já foram detectados, né? Quer dizer, o mercado já previa lá atrás que eles eram essenciais, eram precisos, eram necessários, mas tinha o lance da preguiça, do tipo, para que eu vou gastar nisso se eu tenho a porta aberta? Ou se eu criar um serviço digital, eu vou canibalizar o meu negócio. Tinha todo esse pensamento. Exatamente. Então, a pandemia foi meio que a água subiu, bateu na canela a água, e o pessoal saiu correndo, né? Então, coisas que estavam represadas há anos, tá? O negócio do cartório que você falou.
E sem perspectiva de... A gente não sabe, imagina, se não fosse a pandemia, ia continuar assim por muito tempo. E, de repente, em 2, 3 meses, o negócio funcionou. Então, a coisa estava represada, sabe? Muita coisa estava represada. Eu faço alguns sistemas, alguns projetos. Tá? Eu tenho um cliente que ele tem uma loja física, certo? Começou a pandemia, começou aquele perrengue, não sei o quê, né? E eu estou falando sempre para ele, desde que a gente começou a trabalhar junto. Você tem um monte o teu produto não é perecível, ele não, sabe, não tem erro, né? Não tem é de sapato, eu falei, quem calça 42, calça 42, quem calça 38, calça 38, não tem, né, o ajuste. E outra coisa, monta uma política de devolução e troca eficiente e você consegue, sabe, migrar para o digital. Não, só vai me dar dor de cabeça, só vai me dar encheção de saco, e que não sei o quê, não quero. Tudo bem, começou a pandemia, o cara abriu o e-commerce. Ok. Ele abriu o e-commerce e já fechou uma loja física. Sabe? Quer dizer, ele fala... Deve estar faturando mais, até com custo bem menor, mais, né? Porque o custo de você ter uma loja, mesmo investindo em marketing, tudo, o custo de você ter uma loja online, ela é muito menor do que de uma loja física, né? Não se pode esquecer que você abrir um e-commerce, ele é um outro CNPJ. Você não tem o teu vendedor, mas você tem o cara que controla o estoque. Você não tem o cara do caixa, mas você tem o cara que faz a separação para mandar, para fazer envio e contato com o correio. Você tem que fazer acompanhamento e rastreamento. Você tem que fazer controle das notas fiscais. Você tem que fazer o pós-venda. Você tem outro tipo de trâmite. Mas muita coisa é automatizada. Aqui na loja física você não consegue, fora, por exemplo, o aluguel de um espaço físico é muito mais caro do que uma plataforma, né, de um e-commerce. Você só tem que ficar muito mais próximo da plataforma. É outra coisa. E trabalha de casa do mesmo jeito, não precisa ir no shopping. Exatamente. Eu tenho um cliente que falou assim, não dá para você dar um pulinho aqui? Eu falei, não. Não, dá um pulinho aqui. Eu falei, faz vídeo. Não, mas eu queria que você visse uma coisa. Me mostra na câmera. Não dá? Eu falei, não dá. A gente faz online. Nós estamos numa quarentena. A gente faz online. Exatamente. Aí ele fez online. E deu resultado, o mesmo resultado, né? Tem pessoas que ainda são resistentes, mas eu acho que isso não cabe para profissionais da área de tecnologia, essa resistência, né? Senão tá na área errada. Não, a gente tem que bater o pé firme. Aquele negócio de você sair para visitar um cliente para conhecer o processo, o cara te explica o processo, não tem problema nenhum. É verdade. Nossa, tá ótimo. Foi muito, muito bom o nosso bate-papo. Acho que agregou bastante, vai agregar bastante para quem vai assistir, para o nosso público-alvo aí, né? Que são a gente tem o objetivo de atingir realmente pessoas que estão iniciando na área, novos alunos. Acho que vai agregar muito esse compartilhamento das suas experiências, das suas dicas. Com certeza foi muito produtivo. Obrigada, tá? Agora, eu queria convidá-lo para participar de um quadro aqui do nosso Tech Show. É uma brincadeira que a gente vai fazer. Na verdade, eu vou fazer algumas perguntas. Deixa eu só pegar minha colinha aqui. Especialmente, aliás, foi o único, tá? Que a gente desenvolveu uma chamada especial para para publicação dessa entrevista, só que a gente precisa dessa autorização. O Robert está me lembrando aqui. Eu posso mostrar, né, Robert? Eu vou só mostrar aqui a imagem no chat para ver se você permite a gente colocar. É sacanagem, tá ótimo. Não, pode, tá capaz. Tá autorizado? Então tá bom, não vamos ser processados, então tá ótimo. Tudo bem, ó. Se você... Eu já tenho uma advogada aqui do lado, já tô acionando, fica sossegado. Se você lembrar disso na hora da nota, foi culpa do Robert, foi ele que criou, tá? Só para lembrar, não tem nada a ver. Não, ainda bem que foi antes do trabalho final, né? Ele ia colocar a Mulher Maravilha, que eu sei, não tem problema nenhum. Pelo amor de Deus. Então agora a gente vai entrar no nosso quadro Falando Nerd. Ou Thanos, né? Pelo menos.
O Thanos, Então agora o nosso quadro chama Falando Nerd, é um papo nerd aqui. Na verdade, eu vou fazer umas perguntinhas, precisa responder rápido, tá? Ai, que medo. Vamos lá. Não, mas tá tranquilo, você vai saber responder tudo, tá na sua área. Então, professor, me responda. Se jogos violentos te deixam mais violentos, o banco imobiliário te deixa mais rico? Antes fosse. Com certeza não. Com o aumento da tarifa de energia, seria melhor adotar a cultura Scrum no banho? O banho ágil seria uma boa ideia. Queria ver quem ia ser Scrum Master aí. Quantos sprints são necessários para fazer um miojo? Só deu 3 minutos. Todo número 2 do banheiro pode ser considerado uma reengenharia? Bom, pelo fluxo do detrito, pode ser que sim. Ai, foi fácil, tá vendo? Pelo menos você tá na minha área, né? Professor, muito obrigada por ter participado, por ter aceitado o nosso convite, por ter participado e compartilhado aí todo o seu know-how, dado várias dicas importantes. Com certeza vai ser muito importante para todo mundo que vai assistir. Muito obrigado e salva de palmas para o Khalili. Foi muito legal. Obrigado mesmo. Foi uma delícia, de verdade. Então, só para agradecer, foi um prazer. Obrigada por ter feito o nosso convite. E se quiser complementar com alguma coisa, deixar algum recado para quem está assistindo, dar mais alguma dica, fica à vontade, o espaço é seu agora. Bom, primeiro, de novo, agradecer. Foi super legal. Foi uma delícia estar aqui com vocês. Espero ter contribuído à altura, né, do que vocês esperavam. E aquilo que eu falei, não desistir nunca, não ter medo da informação nova, do conceito novo, do novo como um todo. E eu estou sempre à disposição de vocês. Foi muito legal, de verdade. Adorei. Obrigado mesmo. Nós que agradecemos, professor. Muito obrigada. Bom final de sábado. Uma boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.